Abra suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Nós estamos falando sobre os tempos ou os dias da apostasia. E apostasia é o afastamento de Deus, ou apartar-se de Deus, seja se apartando da doutrina ou abandonando propriamente dito o Senhor. E esse texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele nos diz, ele nos revela que nós estamos numa batalha entre o bem e o mal, uma batalha acirrada a nível de mente, a nível de pensamento. E é uma batalha contra todo o conhecimento de Deus, é uma guerra vinda do inferno para que as pessoas não conheçam a Deus, para que as pessoas se afastem de Deus. É uma batalha contra o conhecimento de Deus, contra o governo de Deus e contra o reino de Deus. E ela é implementada por homens soberbos, homens arrogantes, presunçosos, desobedientes a Deus, que ensinam e que pregam os seus enganos, que pregam as suas mentiras, para que através da mentira, os seus planos malignos, eles impeçam que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Isso vem se acentuando cada vez mais nos nossos dias. É sobre isso que eu quero falar. O tema da mensagem é fortalezas mentais, altivez e sofismas. Como combatê-los? Como nós devemos combater as fortalezas que estão impregnadas na mente das pessoas? Como destruir a altivez, a soberba do espírito e sofisma, que é o pensamento, que é a ideia enganosa e capciosa. É disto que Paulo está tratando nesse texto, segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez que completa a vossa submissão. Amém? Eu peço que você se ligue aqui na mensagem. Eu peço que você tenha o entendimento do que vai ser falado aqui. Porque o que será falado aqui é o que nós temos vivido nos nossos dias. Isso é muito sério e é muito importante. A apostasia, ela é marcada por um pensamento secularista, humanista, por ideias antirreligiosas e anticristãs. É o que nós estamos vivendo na nossa sociedade, é o que nós estamos vivendo nas escolas, é o que nós estamos vivendo nas faculdades, e é o que nós temos ouvido de muitas igrejas, o que está acontecendo. Há uma onda de ateísmo crescente no Brasil. Milhares de pessoas têm deixado as igrejas e outras mais têm desacreditado na existência de Deus. Mas essas ideias
ateístas de aniquilamento da fé e de um afastamento da verdade não é de agora, vem de longas datas. No século XVIII, um filósofo chamado Denis Diderot, ele dizia que o homem só será livre quando o último ditador e o último sacerdote cair a espada. Diderot, ele propunha, veja essas ideias, como elas vão se concatenando através dos séculos. Diderot propunha o fim dos líderes religiosos para que a sociedade ela fosse liberta de Deus, fosse liberta da religião, e assim ela viveria o seu bem-estar. A ideia dele era matar os líderes religiosos. Alguns anos atrás, uma figura da política brasileira disse que para defender as suas mentiras, as suas ideologias, ele pegaria em arma, se fosse possível, e mataria os cristãos. Então é o aniquilamento da fé, é a perseguição contra a igreja do Senhor. Enquanto Diderot dizia que para que o homem fosse livre de Deus e tivesse a sua liberdade, era preciso que os líderes religiosos fossem mortos. Mas nós vemos aqui uma outra forma de aniquilar a fé, uma outra forma de destruir a igreja, o povo de Deus, através não de armas, não de espadas, mas através de doutrinas nocivas e perniciosas. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, nesse texto que nós lemos, a igreja de Corinto era uma igreja que estava vivendo apostasia, porque no seio daquela igreja havia um afastamento de Deus. Eles estavam afastados de Deus. Era uma igreja que estava sendo influenciada pelos sofistas. Em Corinto havia um grupo de filósofos chamado de sofistas, que ensinavam sofismas, como nós lemos. Sofisma vem do grego sofistés, que significa sábio, mas é diferente de uma pessoa sábia, prudente. Os sofistas eram pessoas altivas, soberbas, arrogantes, autossuficientes, que argumentavam dando conselhos e ensinando doutrinas enganosas, capciosas, para dividir a igreja de Cristo. Isso estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Era uma filosofia centrada no homem. Para eles não havia verdade absoluta. A verdade deles era aquilo que eles pensavam. Não havia verdade absolutas. A verdade era o que cada um acreditava. E Paulo faz menção a isso nesse texto de Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja, ele fala em armas. Ele está falando de uma batalha. Ele está falando de uma guerra. As armas dos sofistas, desses pensadores, desses filósofos, são carnais. Porque eles são homens carnais. Embora façam parte da igreja, Paulo está dizendo que eles são carnais, diferente de espirituais. E Paulo está combatendo esse erro doutrinário, está dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas,
anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Paulo está falando aqui sobre 3 armas poderosas do diabo para destruir uma igreja. Ele fala de fortalezas. O que são fortalezas? São ideias, são raciocínios, são argumentos enraizados na mente da pessoa, já criou raiz. E são pensamentos contrários a Deus. São ideias contrárias a Deus, são opiniões formadas e que são difíceis de serem anuladas. Pessoas cujo pensamento é difícil de mudar, porque essas ideias já foram pré-concebidas. Essas ideias estão enraizadas e a pessoa defende as suas ideias com todas as suas forças e de todas as formas. Não entra nada. Você vai pregar a palavra, já não entra mais. Não, é isso, é isso, é isso. Eu aprendi assim, assim, assim. E eu não mudo. Isso Paulo chama de fortaleza. Um lugar seguro. A pessoa está trancada dentro dos seus próprios conceitos. E Paulo diz que essas fortalezas, elas precisam ser derrubadas. Outra arma do diabo, sofismas. O que é isso? É um argumento enganoso, capcioso, parece correto, mas não é. Parece correto, mas não é. Pretende enganar. O sofisma é usado por alguém que está no embate de ideias, e ele vai usar do sofisma para fazer o outro calar ou levantar dúvidas acerca da pessoa com quem fala. É um argumento que é enganoso e que induz ao erro. Quer um exemplo de sofismo? Dentro da doutrina cristã, quer um exemplo? O que os sofistas modernos, eles estão falando? Olha, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus ama todos os homens. É uma ideia genial, né? Fantástica. É agradável. Afinal de contas, ninguém quer ir para o inferno. Só que nesse argumento tem uma meia verdade. Ele diz que Deus ama todos. É verdade, Deus ama. Mas é um argumento enganoso. Por quê? Porque contradiz a doutrina, contradiz a Bíblia. E não é isso que a Bíblia diz. Vai contra a verdade de Deus. O inferno existe e os pecadores não redimidos, que não se arrependeram, eles irão para lá, independente de Deus ser amor ou não. Porque está escrito na palavra de Deus. E dessa forma eles vão enredando, dessa forma eles vão enganando as pessoas. E a outra arma que Paulo cita aqui é a altivez. Os inimigos da cruz, os inimigos do evangelho, eles são soberbos, eles se posicionam como seres superiores, iluminados, eles se colocam acima da doutrina, eles se colocam acima da palavra. Aquilo que eles falam é o correto, não importa o que está escrito na Bíblia. É o que nós temos vivido hoje. São armas que o inimigo tem usado para destruir a igreja. E na igreja de Corinto havia um grupo desse que estava destruindo a igreja com esse tipo de ensinamento, através de uma sabedoria e de uma inteligência maliciosa, perniciosa, nociva. E que Paulo diz que esse pensamento, essa ideia precisava ser aniquilada. 1 Coríntios 1,19, porque está escrito, Deus disse: destruirei a soberba dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus está dizendo: olha, sábios, vocês não são nada. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Onde está o escriba? Onde está o filósofo? A sabedoria do homem é loucura para Deus. Não é nada.
E este grupo estava levando a igreja à idolatria. A igreja estava dividida. Havia na igreja de Corinto o culto à personalidade humana. Eles conseguiram dividir a igreja, levando que o povo escolhesse os seus seguidores de acordo com a intelectualidade, de acordo com a cultura e com a eloquência de cada um deles. A igreja estava polarizada, ou seja, ela corria para aquele determinado líder que estava ensinando uma determinada doutrina. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro. Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha uma mente privilegiada, tanto no conhecimento de leis, de ciência, de cultura, como da sua religião e quanto ao conhecimento de Deus. A igreja de Corinto ficava naquela região da Grécia, e vocês sabem que a filosofia vem dos gregos. A sociedade do Ocidente, ela vive baseada num tripé: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. É isso que nos governa. E na cidade de Corinto estavam os maiores intelectuais da época, os filósofos. E era uma igreja intelectual. E eles diziam, eu estou de acordo com a doutrina de Paulo. Eu sou seguidor de Paulo. Os mais intelectuais diziam, eu sou seguidor de Paulo. O outro grupo dizia, não, eu sou seguidor de Apolo. Eu estou com Apolo, eu estou com os líderes da igreja de Jerusalém. E os outros mais simples diziam, não, eu sou com Pedro. Eu sigo a doutrina de Pedro. Então a igreja estava confusa, dividida na doutrina, nos ensinos de Paulo, na doutrina, nos ensinos de Apolo e nos ensinos de Pedro. Eles conseguiram dividir a igreja. Havia naquela igreja facções, dissensões, desavença, divergência. E aquela igreja, só misericórdia de Deus, se tornou uma igreja crítica, uma igreja materialista, uma igreja fria. O povo era murmurador, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles estavam cegos, foram cegados pelo próprio entendimento. Já não eram mais ensináveis, já não entrava mais nada. O que eles aprenderam, eles baseavam a vida deles nesses ensinamentos, e chegava alguém para ensinar, para pregar, não entrava mais nada. Mas muitos deles não cresceram na fé. Tinham conhecimento secular, mas não tinham vida espiritual. É assim também hoje a falta de crescimento na fé, a falta de conhecimento de Deus, a falta de maturidade, ela gera divisão no meio do povo de Deus. E Paulo vai chamar isso, vai chamar aquela igreja de meninos na fé. São meninos na fé, tomando leite. Alimentos sólidos eu não pude dar, porque vocês ainda são bebês espirituais. Paulo falava para eles. Paulo confrontou aquela igreja. Paulo chamou de crentes carnais. Vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês são carnais, vocês são imaturos. E um povo assim, pode ser na igreja, pode ser na empresa, pode ser na nação, se torna um povo vulnerável aos ensinos, às ideias, às doutrinas maliciosas. E eles são facilmente enganados e manipulados. Eles se tornam presas, eles se tornam massa de manobra. Não é isso que os partidos políticos fazem? Não foi isso que nós assistimos ontem no Brasil? Uma massa sendo manobrada, massa de manobra. Não é isso que está acontecendo na nossa nação? Isso também estava acontecendo lá na igreja de Corinto. A igreja se tornou anarquista,
materialista, libertina. Eles confundiram liberdade cristã com libertinagem, com devassidão, com depravação. Olha o perigo que havia naquela igreja. Se tornaram anarquistas. Essa ideia de anarquismo é uma ideia anticristã, porque o anarquista, ele não reconhece governo, ele não reconhece autoridade. O anarquista, ele é o dono da própria vida, é ele quem rege a sua vida, ele torna senhor de si mesmo. O anarquismo é conhecido como o cúmulo da desordem e a expressão do caos. E aquela igreja estava um caos. Eles pregavam a permissividade. Tudo estava liberado, faz o que tu queres, que não tem problema. Cada um vivia da forma como queria. Porque em 1 Coríntios 6:12, havia uma premissa que dizia: tudo é permitido. Todas as coisas me são. Segundo essa premissa, para eles, tudo era permitido. Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo chega, para aí, não é bem assim não, vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eles estavam dominados por essas ideias. Pode fazer o que tu quiseres. Eles se baseavam então nessa expressão: todas as coisas me são lícitas. E eles usavam isso para justificar a conduta imoral. Ah, a Bíblia diz que tudo eu posso. Tudo eu posso. Tudo é permitido. E para eles, o que estava acontecendo naquela igreja, na visão deles, do ponto de vista deles, era permitido, no ponto de vista deles, mas não no ponto de vista de Deus. Era um grupo que estava destruindo a palavra, a doutrina. Um grupo deles negava a ressurreição de Cristo. Você imagina? Eles pregavam que não havia ressurreição. Não, Cristo não ressuscitou. E aí Paulo chega então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 15. Eu estou pegando vários textos do que estava acontecendo. São 2 cartas que Paulo escreveu para essa igreja. Aí Paulo chega com eles e os confronta, porque a intenção deles era tornar vã a fé, era tornar vã a pregação e era fazer com que o povo desacreditasse. Era fazer com que o povo pensasse que o povo da igreja era mentiroso, porque ensinavam uma coisa e praticavam outra. E aí Paulo chega e diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, quantos aqui creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Amém? Então Paulo diz: olha, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, que coisa é essa? Que coisa é essa que vocês andam ensinando? E aí ele diz: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, e também a fé é vã. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Cristo. Olha o que eles queriam fazer. Olha o que eles queriam fazer. Isso é um exemplo de sofisma. E esse pensamento, esse raciocínio tem sido difundido dentro das igrejas. Argumentos bem aceitáveis, mas é enganoso, pois contradiz a Bíblia. Tudo aquilo que contradiz a Bíblia, tudo aquilo que contradiz a verdade tem um nome: sofisma. Diga sofisma. É mentiroso.
é enganoso. Ainda que pareça verdade, mas ainda que pareça verdade, não é. Nem tudo que parece é. E a família, a igreja nesses dias tem vivido assim um bombardeio dessas ideias. Nós temos vivido um bombardeio desses princípios que desqualificam a verdade de Deus, desqualificam a palavra de Deus. Os princípios da relatividade. Ah, tudo é relativo. Tu crê na Bíblia ainda? Tu é antiquado. Outros dizem, olha, a igreja e a Bíblia precisam se adequar ao século 21. Porque hoje, em pleno século 21, tudo mudou. Hoje são novas ideias. Hoje nós temos um perfil de um homem moderno, um perfil de uma mulher moderna. Hoje a educação mudou. E tudo isso vai refletir no comportamento humano. De fato, tudo mudou. A revolução atrás de revolução. Revolução das máquinas. Revolução do gênero humano. Hoje o homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. Revolução do gênero humano. Transgênero. Revolução da informática. Revolução na música, revolução na política, revolução social, revolução religiosa. Realmente o homem do século 21 mudou. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: o homem do século 21 mudou, mas Deus não mudou. A sua palavra não mudou, permanece para sempre. Deus não vai mudar por causa do homem do século 21. Deus permanece o mesmo. As leis de Deus não mudam. A palavra de Deus é imutável. O que você viu lá no passado, há 4.000 anos atrás, Deus disse, não matarás, serve para hoje também. Deus disse, não adulterarás, é para hoje também. A palavra de Deus é imutável, não muda. Deus não mudará por causa do homem do século 21. Estamos sendo bombardeados, até mesmo a igreja, por causa do secularismo. O secularismo prega que Deus está morto. Um filósofo por nome Nietzsche, ele já pregava, já pregava a morte de Deus. Deus está morto. E se Deus está morto, logo não existe moral. Não existem leis. Não existem regras. Cada um vive da forma como bem quiser. Afinal de contas, não existe um soberano. É isso que eles pregam. Se Deus está morto, logo tudo é permitido. E essa ideia tem entrado dentro das igrejas. E muitos crentes estão vivendo com esse pensamento. Na prática, como é que funciona? No domingo, eu sou crente. Eu boto uma roupa, eu vou para a igreja. Mas na semana, eu vivo como eu quero. Lá no meu trabalho eu vivo como eu quero. Na minha faculdade eu vivo como eu quero. Na minha casa eu vivo como eu quero. Da forma como eu quero. Como se Deus não existisse. Estão vivendo como se Deus não existisse. Isso é secularismo. Isso é pregar a morte de Deus. Para essas doutrinas filosóficas não existe verdade. Para o marxismo não existe verdade. Se não existe verdade, logo Cristo não existe. Porque Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então para os marxistas, Jesus não existe. Por isso que eles não acreditam no cristianismo. Por isso que eles não acreditam em Cristo. Porque essa é a verdade deles. E ele diz, essa ideia de moral é desses crentes fundamentalistas que baseiam a sua vida na Bíblia. É verdade. Nós somos fundamentalistas. Estamos firmados, fundamentados e arraigados na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de conduta. Hoje, meus irmãos,
o que a maioria das pessoas, elas fazem, ou elas deixam de fazer, não é mais dirigido pelos preceitos das Escrituras, mas por ideias anticristãs. Hoje, muitos filhos de pastores estão desviados. Muitos filhos de crentes estão desviados, porque deixaram de acreditar na palavra de Deus. Foram enredados, foram engodados, enganados por essas ideologias nas escolas, por essas ideologias nas faculdades. Deixaram de crer em Deus, se tornaram socialistas, se tornaram comunistas. Filhos de pastores, o negócio está sério. O negócio está sério. Muitas pessoas vivendo o humanismo. Eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu não devo prestar contas a ninguém, eu não presto conta para meu líder, eu não presto conta para o meu pastor, eu não presto conta para o meu pai, eu não presto conta para o meu patrão, afinal de contas a vida é minha. Ainda dizem, mas eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. Olha, o homem vive da forma como ele quiser nessa vida. Afinal de contas, Deus deu livre-arbítrio para ele. Ele tem liberdade para viver da forma como ele quer, fazer o que ele quiser fazer. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode se relacionar com quem você quiser se relacionar. Mas saiba de uma coisa: quando você diz que a vida é sua, ela será sua até o momento da sua morte. Porque quando morrer, acabou. Você já não manda nela. Quem vai mandar nela é Deus. Essa propriedade privada, ela tem um prazo de validade até o dia da morte. Porque depois que morre, meu querido, acabou o livre-arbítrio, acabou a vontade. O homem não terá mais poder nenhum sobre a sua vida depois da morte, porque ele vai se apresentar diante de Deus. Então é melhor que enquanto vivo, ele diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida agora que eu vivo não é minha, mas de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E é isso que o humanismo tem pregado, é isso que nós ouvimos dentro da igreja. Pessoa diz, não quero, eu não quero fazer, eu não quero ir, eu não sou obrigado, a vida é minha. Até o dia da morte. Até o dia da morte. Há uma guerra de ideias. Nós estamos numa guerra, e essa guerra não é de foice. Essa guerra não é de martelo. Essa guerra não é de espada. Não é mais. Não é mais. Essa guerra é aqui, ó. No campo das ideias. No campo das ideologias. É aqui que está a guerra. É na mente. E dentro das igrejas, nós temos uma guerra. Estamos vivendo uma guerra da teologia. O que uns pregam de uma forma, outros vêm e dizem, não, não é assim. Não, não é bem assim. Ah, não tem nada a ver. Isso chama-se liberalismo teológico. Os liberais, os teólogos liberais, eles excluem os princípios éticos, os princípios morais, os princípios espirituais para satisfazer os seus anseios pessoais. Não, é aquilo que eu quero. Trazendo dúvida na mente das pessoas. Você sabia onde começou o liberalismo teológico? O liberalismo teológico começou no Éden. E você sabe quem foi o primeiro teólogo liberal? A serpente, o diabo. Relativizando a palavra de Deus. Deus disse para Adão e Eva: não
comam do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí vem o teólogo liberal, a serpente, o diabo diz, como é que é? Foi assim que Deus falou? Foi assim que Deus disse? Gerou o quê? Dúvida na mente de Eva. Gerou dúvida na mente de Eva. E a dúvida, uma vez implantada, já era. A dúvida implantada na mente, no coração, já era. O diabo usou de um sofisma para vencer Eva. De um discurso capcioso, enganoso. Não é bem assim. Ah, Eva, tu não entendeste o que Deus te falou. A tua interpretação, Eva, está errado. Tu pode comer, porque no dia, Deus estava escondendo de vocês. Deus estava sendo injusto com vocês, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Rasteira. Caiu. E esses liberais, eles estão fazendo o mesmo trabalho que o diabo fez. Eles apoiam a teoria da evolução. Eles pregam descaradamente dizendo que o mundo não foi criado por Deus. Eles defendem a teoria de Darwin. Teoria das espécies. Eles dizem que a história de Adão e Eva é um mito. Eles estão mentindo, enganando as pessoas com argumentos baseados em sofismas, igual na igreja de Corinto. Aí o que acontece? Os intelectuais correm para eles. Suas contas do YouTube estão cheias. Ah, não, eu defendo a doutrina do fulano, eu vou com fulano. Ah, não, eu sou com o cicrano. E assim a igreja também, nesses dias, está sendo dividida. Isso é uma séria ameaça para a igreja. Quando há frouxidão moral, quando há frouxidão espiritual, o povo cai. O povo cai. Havia um espírito faccioso lá em Corinto, um espírito que dividia a igreja em facções, em grupos, porque eles lançavam dúvida na mente das pessoas, dúvida de todos os aspectos. Por exemplo, as pessoas que não tinham um determinado conhecimento, eles ficavam em dúvidas, o que fazer? Eles perguntavam: eu posso comer carne sacrificada aos ídolos? Condenado pela Bíblia, condenado pela palavra de Deus. E aí os fortes, os intelectuais, eles diziam: não tem problema não, cara, come. Tudo é lícito. Não tem problema não, come. Com relação a questões do casamento, o que é mais espiritual? É casar ou continuar solteiro? Existia essa dúvida entre eles. E Paulo vem e vai explicar tudo, porque eles tinham dúvida para tudo. Estavam divididos. Para eles, tudo que eles faziam era permitido. Problemas de ordem moral que a igreja estava vivendo, para eles, era permitido. Havia um irmão que processou outro irmão. Foram para um tribunal secular, não sei o que houve entre eles. Um consultou o advogado, entrou com uma ação judicial contra outra pessoa, expondo o evangelho diante dos ímpios. E Paulo chega com eles e diz: ei, será que vocês não têm capacidade de resolver os problemas de vocês entre vocês? É preciso levar os problemas de vocês para um ímpio resolver? Aí ele diz: ou não sabeis que nós vamos julgar os anjos? Ainda mais qualquer causa entre nós. Outro grupo
estava se voltando à prática da prostituição religiosa. Havia na cidade de Corinto o templo da deusa Afrodite. E no templo da deusa Afrodite havia relação sexual dos homens com as sacerdotisas ou com os sacerdotes. Era uma depravação total. Era uma depravação total. E aí os crentes também estavam envolvidos. Por quê? Eles partiam de um princípio de que tudo era lícito, que tudo era permitido. Será? Eu perguntava um para o outro, será que eu posso ir ali na praça dar uma volta? Será que eu posso pegar uma menina dali do templo de Afrodite? Fica calmo, fica tranquilo. Não tem problema não. Tudo é permitido. Afinal de contas, Deus está conosco. Deus está entre nós. E se Deus está entre nós, é permitido. Deus nos ama. Ele vai nos entender. Olha o pensamento deles. Será que nós temos permissão para pecar? Será que nós temos essa permissividade para viver em pecado? Não, de forma alguma não. Deus nos ama sim, mas não tolera o nosso pecado. Ele é um Deus santo que exige de nós santidade. E nós temos que prestar contas diante dele. Nós não temos permissão para pecar. Não temos essa permissão de Deus. Mas conforme os ensinamentos deles, daquele grupo, eles tinham essa permissão. E havia um homem, um jovem, que estava tendo caso com sua madrasta, com a mulher do seu pai. E sabe o que a igreja fez? Nada. Porque a igreja era conivente, pois sabia do problema e não tomava nenhuma atitude firme. A igreja era conivente com aquele pecado. Na verdade, para aquela igreja, parece que eles não viam nada grave nisso, em todos esses pecados. E aí Paulo chega e Paulo diz, olha, pega esse camarada. Entrega o corpo dele para o diabo, para ver se pelo menos o espírito se salva. Paulo diz, olha, entrega ele para o diabo. Exatamente nessas palavras. Para ver se pelo menos o espírito dele se salva. Como é que vocês permitem uma coisa dessa acontecer? Mas eles diziam, não, Deus está conosco, Deus está no nosso meio. E se Deus está conosco, tudo é permitido. Isso tem um nome, apostasia. Apostasia. Mas não para por aí não. Domingo é a Santa Ceia na igreja de Corinto. Sabe o que acontecia? Muitos ficavam bêbados. Bêbados. Porre. Cachaça. Não havia reverência. Não havia temor a Deus. Era assim que aquele povo vivia. Uma igreja cheia de complicações. E ainda se achava uma igreja espiritual. Achava uma igreja espiritual. E Paulo diz que essa doutrina, Paulo diz que esses ensinamentos são como fermento. E se nós não cuidarmos, vai contaminar toda a massa. 1 Coríntios 5,6, ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga, acaba. Um pouco de uma doutrina perniciosa mata a igreja. Mata a igreja. Fermento na Bíblia, meus irmãos, sempre fala de pecado. Fermento na Bíblia sempre fala de doutrina perniciosa. E o que estava acontecendo em Corinto era essa doutrina de depravação, de pornografia relacionada à devassidão. Coisas horríveis, obscenas, indecência. Mas se julgava uma igreja espiritual.
Nós precisamos entender que conduta moral e espiritualidade caminham de mãos dadas. Caminham de mãos dadas. A genuína espiritualidade leva a pessoa a viver a genuína vida de conduta moral. Não dá para o crente dizer, eu sou espiritual, eu falo em línguas, eu oro, eu expulso demônios, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas o caráter deixa a desejar. A conduta moral deixa a desejar. Isso é uma incoerência. Incongruência. Não faz sentido. E era o que estava acontecendo nessa igreja. Não fazia sentido a espiritualidade deles com o testemunho deles. Por causa de quê? Dos ensinos que eles estavam recebendo. Porque nessa igreja o diabo estava usando a sua arma predileta. Sabe qual é a arma predileta do diabo? Mentira. A mentira era a arma predileta do diabo. E a base desse ensino, a base do sofisma, é a mentira, porque é capcioso, é enganoso. A base dessa doutrina é a mentira. Falei domingo passado aqui do marxismo. Uma das bases do marxismo é a mentira. Existe uma síndrome chamada síndrome de Pinóquio. Que é a síndrome de Pinóquio? Pinóquio é aquela figura lendária que à medida que ele mente, o nariz cresce. Não é verdade? À medida que ele mente, o nariz cresce. A síndrome de Pinóquio são mentirosos compulsivos que vivem mentindo. Informam discursos inflamados, criam histórias para livrar-se dos seus crimes. A história já registrou isso. A história já registrou isso na Bolívia. A história já registrou isso na Venezuela. A história já registrou isso em Cuba. E a história registrou isso ontem no Brasil. Mentira. Sofrem da mitomania. A mitomania é a mania de mentira. E quem mente é chamado de mitômano. 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 Vive de mentira. Cria histórias fabulosas, as ideias bem ligadas, as ideias bem concatenadas. E induz o povo à convicção. Leva o povo a acreditar. Quem sofre desse mal, ele cria uma realidade paralela à verdade, que para ele, aquela é a verdade. E ele faz de tudo para que as pessoas acreditem na sua verdade, mas a sua verdade é a mentira. É a mentira. Eles têm o poder de persuadir pessoas desavisadas, pessoas menos instruídas, a acreditarem em suas mentiras. Ontem nós assistimos um show no nosso país de alguém que é compulsivamente mentiroso, de alguém que usa da vitimização. Não, a culpa não é minha, a culpa é do juiz que me acusou de roubo, a culpa é deles. E infelizmente muita gente acredita nessas mentiras. Isso está dentro da igreja, isso está nas escolas, isso está nas faculdades, isso está nos partidos políticos, isso está na vida das pessoas. Mas as pessoas, elas não se apropriam somente dessas ideias para fazer com que as pessoas acreditem nas suas mentiras. Há uma força sobrenatural por trás deles. Há um espírito chamado espírito inversor. O espírito inversor, ele inverte os valores. Aquilo que é justo torna-se injusto. Aquilo que é verdade torna-se mentira.
É o diabo trabalhando por trás. O diabo é o pai da mentira. Mas nós não podemos nada contra a verdade. Paulo disse em 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade sempre prevalece. O mentiroso, ele é implacável. A mentira tem uma lógica. Sabe qual é a lógica da mentira? Ela só é possível se manter graças a mais mentiras. Por isso que o mentiroso nunca para de mentir. Porque o que mantém a sua mentira são mais mentiras. E ele vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. E para o mentiroso, ele acredita que o hábito da mentira acaba se transformando numa verdade. Eles querem que a mentira deles se transforme na verdade. Foi isso que o diabo sempre usou. Isso, preste atenção, gente. Isso vem desde o Éden. Isso começou lá no Éden. Isso transpassou os séculos. Na época de Hitler, o marqueteiro de guerra de Hitler chamava Joseph Goebbels. Ele criou uma história. Ele pensou o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Mas saiba de uma coisa: uma mentira repetida 1000 vezes, ela não deixa de ser mentira. Ela vai continuar sendo mentira. Mentira é mentira. Uma mentira nunca, repita essa frase, diga: uma mentira nunca se tornará uma verdade. Por quê? O pai da mentira, o diabo. A verdade é Jesus. Nunca, jamais. Mentira sempre é mentira. E essa é a base do ensino deles. Mentira. Os reis desse sofisma é o diabo e os seus enviados. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos apóstolos, falsos profetas, e é isso que está acontecendo nos nossos dias. E Paulo vai apontar aqui para aqueles que têm ousadia de enganar as pessoas com argumentos que parecem verdade, mas não são. 1 Coríntios 11:3, vamos ler alguns textos. Paulo diz assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Estava dizendo para a igreja de Corinto: olha, eu estou preparando vocês para vocês se encontrarem com Cristo. Eu estou preparando vocês para o encontro de vocês, porque nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Eu estou preparando vocês para se encontrarem com Cristo. Aí ele diz: mas temo, eu tenho medo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem, olha, apostasia, e se apartem da simplicidade de Cristo. Agora vamos lá, 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém, Paulo diz, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrerias, vocês vão sofrer. Paulo está dizendo: olha, se vocês crerem, se vocês receberem, se alguém for pregar outro Jesus, se vocês receberem outro Espírito que não o Espírito Santo, outro Evangelho, Jesus, outro Espírito e o outro Evangelho, era o que eles estavam vivendo. Estavam sendo enganados. Outro Jesus, outro Espírito que não era o Espírito de Deus, mas era o Espírito de engano, o Espírito criador de doutrinas de demônios. Era isso que estava acontecendo naquela igreja.
Agora versículo 13, ainda no 2 Coríntios 11, versículo 13. Ele diz quem é que está fazendo isso. Porque tais falsos apóstolos que estão pregando outro Cristo, que estão pregando outro evangelho, que estão pregando outro espírito, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E aí no versículo 14 vem a fonte do engano. De onde estava vindo o engano? E não é de admirar, porque o próprio Satanás, a fonte do engano, o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. Anjo de luz. Satanás se transformou em anjo de luz. Parece, mas não é. Parece anjo. Brilha, tem luz, mas é o diabo. Parece, mas não é. Então a Bíblia nos orienta a nós tomarmos cuidado com tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos. Os sofistas modernos são pessoas especializadas em enganar. Os ensinamentos, as doutrinas parecem, mas não são. Têm aparências corretas, mas são maquiadas. E nós precisamos ter cuidado, porque em Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Parece ser direito, sofisma. Só parece, mas não é. Caminhos de morte. Agora, como anular sofismas? Como derrubar essas fortalezas mentais, esses pensamentos que estão enraizados na mente? Como derrubar, destruir esses sofismas e essa altivez de espírito? Paulo, ele vai nos ensinar. Ele diz que esses sofismas, eles devem ser anulados no meio do povo de Deus. Não pode ser aceitos em hipótese alguma. Então ele diz que nós devemos anular esses sofismas, esses raciocínios, essas ideias, esses pensamentos, porque todos eles são prejudiciais à nossa vida, são prejudiciais à igreja. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, eles são carnais, e as armas deles são carnais, mas nós não podemos batalhar contra eles usando armas carnais. Qual é a arma carnal aqui que Paulo fala? É sabedoria humana. Então Paulo diz, nós temos que usar armas espirituais, que são poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda a altivez, orgulho, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é isso, gente? Isso aqui é Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Que vem alguém e rouba a semente, para quê? Para que a pessoa não tenha conhecimento de Deus, para que a pessoa não seja salva. Todo argumento que você ouve lá fora, que é antibíblico, chama-se de sofisma. Não é preciso tu ir para a igreja. Já está salvo em Cristo, não é preciso tu ir para culto. Não é preciso tu dar o dízimo. O dízimo é antibíblico. Sofisma. São argumentos capciosos, argumentos enganosos. Paulo disse para Timóteo: permaneça naquilo em que você aprendeu. Permaneça no ensino que você aprendeu. Não deixe que ninguém mude a sua mente. Não deixe que ninguém mude a sua mente. Tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que nessa noite a sua mente, que todo pensamento seu, que está na sua mente, as fortalezas na sua mente, sejam trazidas cativas a Cristo Jesus. Que todo o seu pensamento esteja firmado em Cristo, para que você tenha a mente de Cristo. Amém? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, quando Paulo foi pregar para eles, para a comunidade intelectual da igreja de Corinto,
Quem é que vem pregar? É o Paulo. E Paulo, já até sei o que ele vai falar. Isso é Paulo que vem pregar? É. Paulo se preparou. Ah, é? Essa é a arma de vocês, a arma da sabedoria humana. Pois eu vou me preparar. 40 dias de jejum. É o Espírito Santo quem vai convencê-los. Porque a arma da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. É o jejum, é a palavra, é a oração. É dessa forma que nós vamos vencer. Aí Paulo está dizendo, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, mas eu jejuei, eu me preparei, eu orei. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque essa era a arma deles, e Paulo não ia usar essa arma, embora ele tivesse mais conhecimento do que eles, mas ele não iria usar essa arma, ele iria usar a arma poderosa de Deus. É o que ele fala aos Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. Verdade, justiça, fé, oração, essa arma que ele vai usar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse, porque já estava apoiada, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. A igreja está firmada, está apoiada no poder de Deus, na força do Espírito Santo. Paulo fala aos romanos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, é justiça, é poder do Espírito Santo de Deus. Aí continuando, versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito mundano, o espírito do anticristo, o espírito da doutrina dos demônios. Não. Vocês querem ser influenciados por esses espíritos. Nós não recebemos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Amém? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não confunda, está dizendo, não confunda coisas espirituais com coisas carnais. Aí ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, são os neoliberais. São os sofistas, eles são homens naturais, são homens carnais, eles não entendem as coisas do Espírito de Deus. Por isso que o que prevalece são as suas doutrinas, baseadas em conhecimento humano, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, tem conhecimento de todas as coisas, é o espírito do profeta. Ele sabe distinguir o que está acontecendo ao seu redor. Ele faz um julgamento do que está acontecendo ao seu redor. E aí Paulo continua. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possas instruir. Aí ele termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quantos aqui têm a mente de Cristo? O que significa isso? Olha aí, ó. Mente de Cristo versus mente de sofistas. Mente de Cristo, palavra contra conhecimento humano. Olha a guerra que estava acontecendo naquela igreja. O que é que significa ter a expressão mente de Cristo? Por isso que ele diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, submeter o nosso pensamento, submeter as nossas ideias, subjugar as nossas ideias, trazer as nossas ideias e colocar diante de Cristo, para que Cristo reine sobre o nosso pensamento. Ter a mente de Cristo significa ter a sua vida pautada pela verdade.
ter a sua vida pautada pela justiça, em obediência à palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é inerrante. A Bíblia não contém erros, que é poderosa. A arma de Deus para derrotar as armas do inimigo. Ter a mente de Cristo é ser uma pessoa espiritual. É ter sensibilidade à voz e às coisas do Espírito Santo. É alguém que sabe discernir bem as coisas e compreende as verdades ensinadas por Cristo. Isso é ter a mente de Cristo. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Amém? Então vamos lá. Tem a mente de Cristo? Então vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade cheia de conflitos. Uma sociedade confusa e desnorteada, na qual esses valores bíblicos morais, eles estão sendo pisoteados. Isso significa que nós temos que viver de forma diferente, que nós devemos pautar a nossa vida pela verdade da palavra de Deus e não por ideias marxistas, não por ideias satânicas, maquiavélicas, diabólicas. Vamos lá. Você disse que você tem a mente de Cristo. Me responde. Qual tipo de música você anda ouvindo? Qual tipo de filme você anda assistindo? Assiste novela? Assiste programas pervertidos? Se tem a mente de Cristo, a vida é pautada na verdade. A vida é pautada na justiça. E não nessas mentiras. E não nessas ideologias. Quem tem a mente de Cristo lança fora todas essas ideias secularistas, humanistas. A sua vida não é pautada pelo que o colega da faculdade faz, pelo que o colega da escola faz, pelo que o colega de trabalho faz. Mas eles fazem, eu também vou fazer. Quer dizer que se todo mundo for para o inferno, você vai junto. Porque o teu colega faz, também você vai fazer. Então isso significa que você não tem a mente de Cristo. A sua vida é pautada pelo comportamento dos outros. Você é moldado pelo que as outras pessoas fazem. Lance fora. Lance fora da sua vida, da sua casa, essas ideias antirreligiosas, essas ideias anticristãs. Tem a mente de Cristo? Então vamos lá. Na sua casa, os seus filhos, eles vivem conforme os princípios da palavra de Deus? Com relação ao sexo, eles estão se guardando para o casamento? Ou você já permitiu que o namorado ou a namorada entrasse na sua casa e morasse lá? Se permitiu isso, a sua mente não é de Cristo. Mas é melhor assim, porque não vão estar pelas esquinas namorando, não vão estar correndo risco de ser assaltado. É legal o argumento, né? Mas é antibíblico. É antibíblico. Está buscando desculpa para se embriagar? Para usar drogas? Para beber? Se está usando desculpa, sinto muito te dizer, mas você ainda não tem a mente de Cristo. Ainda não tem. Você ainda está sendo dominado por essas ideologias que todos lá fora fazem. A sua vida não tem sido diferente da deles. Você ainda continua fazendo as coisas que eles fazem. Você ainda está dentro dessa bolha. Você ainda está dentro dessa matrix. Só é mais um. Não se livrou da matrix. Não está sendo influenciado pela palavra de Deus, mas está sendo influenciado por essas ideologias marxistas, que é tudo liberado. Igual na igreja de Corinto, tudo é lícito. Não é tudo lícito.
não é tudo lícito. A santificação da igreja tem que ser uma norma de vida. Precisamos viver debaixo dos princípios morais da palavra de Deus. Amém? Nós estamos vivendo a era do afastamento, em que as pessoas estão se afastando de Deus. Nessa era, nós precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos nos achegar mais a Deus, igreja. Amém? Nós precisamos ser diferentes. É isso que Paulo estava combatendo na igreja de Corinto. Fortalezas mentais. Porque você aprendeu na cultura, você cresceu ouvindo dizer, pode, é lícito. Não tem nada a ver, não tem problema. Mas você chega aqui, é confrontado pela palavra de Deus. E você vê que a palavra de Deus vai na contramão da cultura vigente. Amém? Isso é reino de Deus. Era sobre isso que Paulo estava combatendo. Toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Então, toda ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus, que vai contra o que a Bíblia diz, são ideias anticristãs. E a igreja precisa mudar essa ideia. A igreja precisa mudar essa forma de pensar.